A seguir, Jesus ajusta sua mente para os planos. Olá, queridos, graça e paz, muito bom dia. Vamos então à nossa meditação nas Escrituras Sagradas em Lucas. E hoje estamos vendo sobre cura e definição mental, né? Qual é a interpretação de saúde dentro da nossa mentalidade diante de Deus, vivendo a mentalidade dele e os resultados disso e como nós entendemos que podemos ser agentes de cura a partir do momento que nós compreendemos a forma de pensar a respeito de todas as coisas e exercemos essa forma de pensar, né? A reação mental de todas as coisas. Uma coisa é crer com o coração e outro processo é crer com a mente, porque a mente ela é acostumada a uma mentalidade enferma, doentia. Então ela é um processo onde crer com a mente é quando nós começamos a ser organizados por Jesus, pela palavra, na nossa mente, compreender as considerações de forma correta. E aqui nós vemos então no capítulo anterior que Jesus vem preparando, né, as nossas mentes para estar dispostos a ser um instrumento de bênção, de cura, de salvação, de restauração para outras pessoas, mas nós não temos na nossa mente uma indefinição, né? Uma certa conclusão de direção mental equivocada, ofuscada, ou de interesses místicos, sem compreender de verdade para que propósito cada coisa é feita na nossa vida no reino. Então Jesus começa a falar sobre a diferença entre pedir coisas e ficar prometendo segui-lo pelas coisas ou por ele, a ordem mental de considerarmos o que estamos fazendo diante dele, a ordem de considerar aquilo que é vivo, aquilo que é a carreira que Deus tem de planos para nós e aquilo que muitas vezes está uma interpretação doentia ao nosso lado, impedindo a gente de avançar no que Deus quer. Enfim, vários acontecimentos mentais que fazem a mente estar meio que desajustada na interpretação correta de cumprir o propósito do reino na nossa vida. Quando Jesus ajusta a nossa mente, não só para as questões de cura, mas de destino, de rumo, então Jesus começa a preparar, né, os seus para servir a Ele, num plano de estar pronto, apto para o reino, para os frutos das essências de Deus. Então, capítulo 10 hoje de Lucas, nós vamos seguir, diz assim: depois disso designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante de si, de dois em dois, e todas as cidades e lugares aonde ele havia de ir. Então aqui Jesus, ele designou, né, 70 e mandou-os adiante. Interessante ver que Jesus nunca manda alguém sozinho, porque uma pessoa sozinha, ela não faz a obra de Deus se ela não tem um amparo, um apoio. Existe o cuidado humano que se deve ser feito e tido diante de Deus. Então ele mandou de dois em dois, porque um precisando de alguma coisa ali estaria o outro, né? Disse-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Primeira coisa da definição mental de uma pessoa que é obreiro, porque aqui Jesus no capítulo 10 está preparando a nossa mente para trabalharmos para Ele. Primeiro, não pode estar só. A pessoa não pode estar vivendo uma solidão muito interna, muito grande. Ela tem que estar em convivência humana. Ela tem que estar em convivência de ser, de cuidados, certo? Porque Jesus não manda uma missão que sobrecarregue e que machuque alguém, seja ela uma ferida externa ou interna do indivíduo. Então, você não pode estar só na sua mente, você tem que estar com alguém, algum apoio, alguém que em Cristo, porque a palavra diz: aquele que concorda na terra é concordado no céu. Alguém em concordância que seja um apoio. Jesus não manda ninguém, né, para tempestade a sós, ok? Então, de dois em dois. Outra coisa disse: grande é a seara e poucos os obreiros. Obreiro significa aquele que faz, não é aquele que fala. Não é aquele que sonha e não é aquele que pensa, é aquele que faz. Mesma coisa a fé. A fé é um conhecimento que você recebe de Jesus por ouvir a palavra, mas que você faz.
Porque se você só tem o conhecimento, você adere, você armazena, você só guarda. Aquilo pode ser engolido, enterrado, e se você não exercita, você tem os talentos mortos. Então não é obreiro, não é só aquele que conhece, aquele que entende, aquele que idealiza e que sonha, mas aquele que obra, aquele que faz. Então, são poucos, Jesus disse, os que fazem. Não é os que sonham, não é os que desejam, os que acham bonitos, os que acolhem, os que gostam, e os que pensam, e os que estudam, os que conhecem. Tem muitos, mas os que fazem. Fazer o quê? O verdadeiro processo do ministério de restituição das áreas de todas as coisas, fazer, são poucos os obreiros. Verso 13, ide, eu vos envio como cordeiros ao meio de lobos. Jesus diz, eu estou enviando vocês com o poder da minha palavra, da minha mansidão, da minha definição, em lugares e áreas grandes, devoradoras, causas devoradoras, que se você não está com a mentalidade de restauração, de cura, de saída, de restituição, não funciona o trabalho, porque você realmente vai entrar em lugares que necessitam de solução, necessitam da luz, da saída da solução, precisam mesmo, estão em trevas, estão em destruição, precisam de ajuda. Jesus só prepara algo porque realmente precisa. Então Jesus está dizendo, eu vos envio no meio de causas desafiadoras, porque precisa de solução. Não é porque é perigoso para você, não. Jesus está com você, não é perigoso para Jesus. Mas a questão é que realmente são condições com a necessidade grave, né? Já espiritualmente falando, às vezes deploráveis. Por quê? Porque está precisando de ajuda mesmo. É condição de lobo, condição deplorável, de destruição, que está precisando, né? Se fosse questão de alimento, muita fome espiritual, muito excesso de disfuncionamento, precisa mesmo, né, de ajuda. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. O que Jesus está dizendo? Olha, na definição mental para a cura, você está disposto a mim, você está realmente fazendo um trabalho focado, porque realmente precisa. Você precisa trabalhar, é obrar, não é só pensar e sonhar, é obrar, né? E aqui no verso de número 4 diz, e não leve nada que seja peso. Você perceber que na sua vida tem alguma bolsa, tá ali, tá tudo bem, daqui a pouco alguma coisa tá pesando demais, tá impedindo demais, tá embaraçando, tá atrapalhando, tá reclamando, tá pesando, virou uma bolsa. Jesus disse, para servir a mim, você não pode ter bolsa do seu lado. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandália, a nada que atrapalhe. E a ninguém saudeis pelo caminho, ou seja, não para conversar, não. O que Jesus está falando sobre a nossa mentalidade de ser preparado para Ele? Nós não podemos nos enroscar com coisas que sejam bolsas, né? Coisas que começam a pesar o nosso exercício de trabalho, e não podemos parar para atender outro assunto. Quantas vezes nós somos chamados por Deus e começa a chegar outro assunto? E por causa de outro assunto a gente pensa, vamos parar primeiro, vamos esperar o outro assunto resolver lá, né? Vamos esperar, depois a gente vai, depois a gente faz. Jesus disse, não para no caminho para falar com ninguém. Em outras passagens, Jesus disse, seu teu pai, tua mãe, seu familiar, seu marido, sua esposa, se alguém te atrapalhar de servir o Senhor, deixa. Não é deixar a pessoa, é deixar a causa que está atrapalhando. Seja qual for a causa que está atrapalhando, você deixa a causa do lado e vai servir o Senhor. Então é muito interessante quando diz, né? A ninguém saudeis no caminho, não para conversar, seja focado na sua mente, no que é a direção que o Senhor te deu. Para todos os nossos desafios, Jesus sempre vai dizer uma resposta, uma saída e uma orientação. Naquilo que é a saída, a resposta e a orientação de Deus para a nossa vida, nós não podemos voltar atrás.
Se o Senhor falou, é aquilo que nós vamos fazer. É aquilo que nós vamos obrar. Certo? E aqui então, Jesus continua dizendo: quando entrares numa casa, num ambiente, dizei primeiro, paz seja nesta casa. Você vai levar a paz em tudo que você for fazer. É a paz que você vai levar. Verso 6, se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não, voltará para vós a paz. Então nós levamos paz. Se o indivíduo não quer paz, volta para nós, né? Verso 7. Isso nos diz o que no verso 6 ainda? Que nós não podemos viver aflito com pessoas. Nós fazemos a nossa parte, mostramos a nossa definição, nossa decisão mental sobre aquela orientação. Nós dizemos o nosso ponto, tudo bem. Se a pessoa não quer agir, se a pessoa não quer fazer aquilo que foi definido, não tem discussão, tem harmonia. Que tipo de harmonia? Cada um fica do seu lado. Se a paz não chegou para a pessoa, ela volta para você. Ficou definido. Certo? Tudo em paz. Porque Deus não quer que se viva em contenda. Né? Não tem que ficar insistindo para que o outro faça do jeito que você quer. Não. Ministrou a paz. A pessoa não tem a paz, volta para você. E você segue o seu caminho. Deixa a pessoa que não tem paz de lado. Porque aí Deus sabe que você foi lá. Deus é prova que você foi lá e que foi a pessoa que não atendeu. Ok? Então, verso 7. Ficai na mesma casa, no ambiente que tem paz, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro que faz o seu salário. Não andeis de casa em casa. Se você está acomodado e a pessoa te recebeu com paz ali, ficar ali e respeitar. É simples, né? É o pedir pão e receber pão, pedir peixe e receber peixe, não pedra nem serpente. É bem simples. A pessoa te recebeu, ela está em paz, é bem simples, tá? Quando entrares numa cidade ou ambiente e vos receberem, comei do que vos oferecerem. Porque tudo está em concordância. É fácil. Você chega no ambiente e se alimenta, porque tem paz, tem concordância. Tá? Então, o que Jesus está dizendo? A sua mente tem que ser simples. Você não pode estar em conflito constantemente. A sua direção mental não pode ser doentia. Não pode ser cismada, né? Chega num lugar, se tem alguém contra mim, quem está olhando torto? Ai, meu Deus. Não. Você tem que estar tranquilo. Sua mente não pode ser enferma nos lugares, assustado, né? Desconfiado. Não, você tem que estar tranquilo. Agora, se ali há reações de falta de paz e intenções malignas, então você pode sair. Porque Deus quer que você mantenha o seu espírito em paz todo o tempo. Certo? Veja bem, porque é assim que nós fazemos a obra de Deus, senão não tem condição de fazer, se a nossa mente e o nosso espírito não está em paz, né? Aí, diz aqui, quando entrares numa cidade, vos receberem e comei do que ofereceram. Verso 9, curai os enfermos que nelas houverem, e dizei, é chegado-vos o reino, as essências de Deus, ok? Mas quando entrares numa cidade, num ambiente, e não vos receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós, sobre contudo que já o reino de Deus é chegado a vós. Então até o pó dos pés é testemunha de que você esteja ali e você fez a sua parte, e a palavra diz, então você diz isso e digo-vos mais. Verso de número 12. Mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma e Gomorra que para aquela cidade. Então Jesus está dizendo, aquele que rejeita as essências de Deus, a luz, o próprio Deus já está sentindo, já está vendo. Porque é Ele que comissiona todo o trabalhar dele de envio, né? De criar circunstâncias para que uns vão até outros em nome do Senhor.
Então é onde você não se preocupe, porque até o pó dos seus pés são provas. Deus está vendo, Deus está tendo provas até do pó dos seus pés, né, da onde você passa, ok? Ai de ti, Corazim, verso 13. Ai de ti, Betsaida, pois se em Tiro e Sidom se tivessem operado as maravilhas que em vós foram feitas, há muito assentadas em saco de cinza, elas se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu? Até o inferno serás abatida. Quem vos ouve a mim, me ouve. Quem vos rejeita a mim, me rejeita. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Jesus está dizendo o quê? Não se preocupe com o que acontece, porque o poder de Deus é tão grande convivendo com você, que o que acontece com você está acontecendo com Jesus. Jesus é coligado a todas as coisas. E o que está acontecendo com Jesus, o Pai já está passando, o Pai já está vendo. E essas questões, elas estão muito bem guardadas em Jesus, e no momento certo Ele vai recompensar você, curar você do processo, né, ajudar você, recompensá-lo pelo processo e tratar daquela área, daquele ambiente que não foi receptível, vai tratar daquele indivíduo mais cedo ou mais tarde, com toda a certeza, porque isso é um trabalhar que o Pai dispôs e aquele indivíduo rejeitou o trabalhar do próprio Deus, ok? Então, voltaram, né, os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome, pela tua essência, até os demônios se nos submetem. Disse Jesus: Eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Olha só como Jesus prova que ele era da eternidade e que ele estava com o Pai antes de todas as coisas, antes da fundação do planeta, e que ele realmente é o Verbo, né? E que o poder está com ele. Ele diz: eu vi, vocês estão admirados porque os demônios o sujeitam. Eu vi quando o anjo de luz foi repreendido pelo Pai, por Deus, e foi derrubado dos céus. Jesus diz: eu vi Satanás cair do céu. Então, eu vi quando o poder que havia em Satanás foi retirado. Ele não tem poder, né? Ele realmente obedece às ordens de Deus Jeová, porque Deus Jeová é a maior autoridade, ok? E Jesus disse: eu vos dei autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então Jesus está arrumando aqui a nossa mente para um chamado. Aqui ele está organizando a forma mental de enxergar agora a rotina da missão que se tem para expulsar demônios, para chegar num ambiente, para levar a paz, para ministrar a paz, quando não tem paz, para sair do lugar que não tem paz, para não ser embaraçado e para ver os demônios expulsos. Jesus está mostrando toda a forma mental que nós temos que reagir diante disso e não nos admirarmos e pasmarmos, porque tudo isso provém de um poder e autoridade que Deus tem e que Ele mesmo, com toda a veracidade, compartilhou com seus filhos, ok? Mas não vos alegreis porque os espíritos se submetem. Alegrai-vos antes por estarem os vossos nomes, quer dizer, essências vossas, escritos, coligados nos céus, no registro do reino dos céus. Então, com as essências dos céus. Nossa essência está marcada com as essências dos céus. Naquela mesma hora, alegrou-se Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, por Senhor dos céus e da terra, que escondesse essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Então, aqui está dizendo o que para nós? Deus já nos deu todo o poder e consertou a nossa mentalidade, curou a nossa forma mental de ver, de reagir.
de estar diante das circunstâncias. E todo esse poder que Ele nos deu é para a efetivação de tudo e sobre todos. Ele deu poder e autoridade sobre todas as coisas, diz aqui. Eis que vos dou poder e autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Nós temos poder e autoridade sobre todo o planeta, dentro e fora do universo, nas regiões trinas, de qualquer circunstância, seja ela da matéria espiritual, da matéria emocional ou da matéria física. Nós temos poder e autoridade sobre toda a força do inimigo, toda a força da destruição. Nós temos autoridade contra a força de toda a destruição. E nada nos fará dano algum. Jesus agradeceu e disse: o Pai escolheu todo aquele que se dispor, né? Os simples, aqueles que estão pequenos como criancinhas. Graças te dou, Pai dos céus e da terra, que escondeste essas coisas dos sábios e inteligentes por si mesmo, na mentalidade própria, e as revelaste às criancinhas, aqueles que são simples para receber a tua verdade. Essa é a tua verdade. Quem recebe, exerce poder, começa a agir, né, a praticar, a ser obreiro, aquele que obra, expulsa demônio, resolve problema, age com solução, age com cura nos ambientes, nos lares, nos lugares, nas causas, nas situações, traz luz, traz solução. Esse é o poder de Deus sobre tudo e todos. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve, assim o Senhor escolheu. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, o fruto, o resultado, senão o Pai, a fonte. Nem quem é o Pai, a fonte, senão o Filho, o fruto e o resultado. Aquele a quem o Filho, ou seja, o fruto, o quiser revelar. Voltando-se para os discípulos, disse em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vocês veem. Ou seja, aquele que vê a autoridade de Deus, entende a autoridade de Deus e exerce a autoridade de Deus e começa a fazer o que Jesus o comissionou. Bem-aventurado aquele que vê e entende, né, o que vós vês. Pois vos digo que muitos profetas e reis desejariam ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Ou seja, ter uma liberdade de poder totalizado no seu espírito, na sua alma, a ponto de poder exercer as obras de Deus, o que Deus tem o chamado, em toda autoridade, nada vos fará dano algum. Então nós estamos nos lugares, além de ser chamados como reis e sacerdotes, de muitos reis e profetas que queriam estar. Mas o Senhor, por graça e misericórdia, concedeu a mim, concedeu a você esse tempo e toda essa liberdade em Deus de ser instrumento de Deus para trazer entendimento, cura, libertação e transformação da nossa vida e ao nosso redor. Que o Senhor nos dê a graça e a misericórdia para continuarmos sendo instrumentos dele, para fazermos a nossa parte, para crermos no que ele disse e obrarmos, sermos pessoas que obram aquilo que ele espera de nós e conta conosco. Amém? Nós vamos orar e agradecer ao Senhor por esses momentos na sua presença, por sua palavra, agradecer a ele por tudo que ele tem feito para nós neste dia e nesta semana. Vamos orar? Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo e aquilo que o Senhor será. Seja sempre mais a tua palavra e a tua liberdade. Nós dependemos de ti, Senhor, e carecemos de ti, não somente hoje, mas para todo sempre. Ensina-nos a viver o teu poder, a tua autoridade, a nossa mente, Senhor. Ela está na interpretação de cura, Senhor, na interpretação saudável em ti, entendendo que o Senhor é maior e o Senhor está junto de nós. Uma vez que o Senhor é maior sobre todas as coisas, está junto de nós, o Senhor quer criar, o Senhor quer realizar muitas das tuas obras maravilhosas ao nosso redor. Ensina-nos a cada dia viver para ti, Pai. Entregue sempre mais e mais para ti. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos, desde agora para todos sempre. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor abençoe. Um forte abraço e até mais.